Bye Bye Lezeira, aula 3. A cunha na vinheta. Se você gosta de conteúdo que tenha filosofia, mas filosofia mesmo, filosofia sobre tudo, filosofia sem as amarras de qualquer sistema, com liberdade de interagir, um filosofar que se permite, enfim, construir-se a si mesmo. Gosta de filosofia? Gosta de debater? Gosta da provocação? Inscreva-se no canal, balança o sininho que você receberá novidades sempre que houver. Então vamos agora à nossa terceira aula do Bye Bye Lezeira, porque, como eu já falei em outros vídeos, vou falar nesse também, que é Bye Bye Lezeira, 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 tchau Lezeira. Fica ligado, papito. Vamos lá. Hoje, Kant e outras coisas. Kant e mais. Kant e além. Kant e mais além. Kant e depois. Por que tanta concentração em Kant? Bom, porque todo mundo é o Everest, todo mundo o considera um dos grandes Everests da filosofia ocidental. Basicamente isso. Eu falo em um conceito dele neste vídeo aqui, mas eu não vou falar de Kant aqui como objeto de estudo. Então, se você espera isso, eu vou dar a dica do canal e aí você já vou te entregar o que você quer, você recebe e aí você já pode ir correr atrás do que eu vou indicar aqui. Aqui abaixo tem alguns links de sites para filosofia. E aí você pode procurar Kant. Busque Kant, busque Immanuel Kant, tal, não sei mais o que. E busque esses cursos, principalmente os mais... Enfim, eu vou colocar os links aqui abaixo porque são canais que eu considero mais confiáveis. Para Enem. Para Enem. Você faz filosofia, eu estudo filosofia, eu faço faculdade de filosofia. Só. E se atreve a dar aula de filosofia, não estou dando aula de filosofia, eu estou dando curso, chama-se Bye Bye Lezeira. E o canal se propõe a debater a filosofia além da filosofia, inclusive englobando a filosofia oriental como filosofia, ou seja, estou cagando e andando para conceitos teóricos. Aqui não é um campo acadêmico, embora seja irresistível a olhos acadêmicos. E eu sei por que é irresistível a olhos acadêmicos. Porque eu pego no ar, às vezes, em alguns vídeos, e quem prestar atenção vai perceber, conceitos de filósofos e da noite para o dia, daqui sai aqui um outro. E eu vou colocar aqui, inclusive, eu estou filando aqui, às vezes, quando eu olho para você, eu estou olhando para você. É nos seus olhos que eu estou olhando e você está vendo que eu estou olhando nos seus olhos. Agora, quando eu dou uma olhadinha de lado, você está vendo que eu tenho um papel aqui e quando eu olho para cá é porque às vezes eu me confundo. O filé é o que a gente quer, o filé da filosofia. Sacou qual é a jogada? O filé da filosofia. E aí eu vou colocar para vocês. Então eu vou estar lendo aqui, eu vou ficar escondido. Onde achar o melhor conteúdo para Kant e outros. E aí tem embaixo lá, é onde eu falei. Aqui não. Aqui é outro papo. Eu vou falar de Kant. Daqui a pouco, aguarde, tenha paciência. Aqui o negócio é assim. Quem conhece o canal sabe como é. Quem não conhece vai se assustar, mas é assim. Aqui é outro papo. Aqui não. Aqui você já está vendo. Você já está vendo como é que é meu esquema. Tá mais organizado dos meus livros, vou fazer aqui já vou pular o CTA 2, para quem sabe o que é CTA, enfim. Aqui, este livro é o principal, o que eu mais indico, mas no meu site, que também está aqui abaixo, você tem todos os meus livros. Voltando, é mais organizado que isso aqui, bem mais organizado. E a literatura, é basicamente literatura, literatura sobre filosofia. Se você considerar filosofia, ótimo, sabe? Tipo, pois bem,
Tá vendo como tá doido esse desenho? Tem Spinoza e... Mas, olha, Spinoza... De Spinoza eu parto para Nietzsche e depois vou para Tales. E aí pulo para Heráclito e caio em Confúcio. E de repente sou eu e você, a nossa intersubjetividade, falando. E aí cai em Raul Seixas, numa frase que me vem, eu uso muito também. E de repente volta para Nietzsche. Porque Nietzsche tem uma coisa do eterno retorno. Então... Esse eterno retorno de Nietzsche, ele aquela forminha, eu não sei se... Enfim. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso aqui. Aliás, tem uma playlist sobre Nietzsche. Eu falo bastante sobre Nietzsche, eu gosto dele. Mas ele tem uma coisa do eterno retorno, e esse eterno retorno eu acho pequeno. Entendeu? Um conceito pequeno. Assim como também Sartre. Eu vejo pessoas dizendo, eu sou sartriano. Só por orgulho de ser sartriano, por pertencer, por uma questão de pertencimento. Porque, assim, na verdade o que acontece? Sartre é brilhante como literatura. Inclusive como antropologia, sociologia, política. É interessante como construção de sociedade, visão de mundo e tudo mais. Eu gosto muito inclusive a exploração da individualidade, do existir, né, como ser humano, e da essência construída, né, a partir de uma tábula rasa. Opa! Quem conhece filosofia sabe que não é de Sartre a tábula rasa, né? Mas ela foi resgatada na ideia de que primeiro vem a existência, depois vem a essência. Ou seja, é necessário que eu exista para que eu construa a minha essência. Isso é negar a biologia em geral, isso é negar o DNA. E o que tem para além do DNA no micro? Porque o DNA ainda é muito macro para o que a gente não conhece do micro, do invisível do DNA. Então, ele nem considerou isso, tipo, e aí o cara vai, sou sartriano, calma, eu gosto de Sartre, eu acho bacana, mas também gosto de Tales, também gosto de Heráclito, também gosto de Spinoza, também gosto de Kant, Kant tem umas coisinhas pedantes, assim, sabe, assim, ritualística, mas ao mesmo tempo ele parecia ser um cara legal, a história dele, a biografia dele. Eu aconselho esses sites para falar sobre Kant e eu vou apenas fazer uma coisa que aí não é muito kantiana. Eu não consegui, foi irresistível, sabe? Desconstruir o conceito da ética de Kant. Vamos lá. Eu selecionei esse trecho e vai aparecer na imagem aqui. Kant afirma que... eu vou só ler um pedaço, né? Claro. Kant afirma que agir erroneamente é violar as regras criadas por nossa própria razão pessoal. Ou seja, é aquela máxima do imperativo categórico, né, de Kant, né? Então, assim, quando você viola as regras criadas pela razão pessoal, ou seja, eu tenho em mim uma razão que me diz que eu não gostaria que as pessoas agissem de determinada maneira comigo. Logo, eu tenho que viver e as minhas máximas, elas devem... e aí, por isso que ele chama de ética, as minhas máximas devem ser de tal maneira que elas possam ser aplicadas a todos os entes, a todos os indivíduos da sociedade, porque possa ser aplicada a mim mesmo. Ou seja, se eu sou capaz de aplicar a mim mesmo, e essa lei, essa máxima, enfim, esse imperativo, ele pode ser válido para todos no coletivo, ele é um imperativo categórico. É aquela coisa, eu pergunto para qualquer pessoa, você quer levar um tiro agora, quer que eu te mate, por exemplo? A maioria vai dizer que não, né? A esmagadora maioria, ou a quase absoluta maioria. Mas vai ter aquele que vai dizer que sim. Aí ele, claro,
e coloca as exceções, não sei o que, tal, as exceções, mas a regra máxima permanece sendo o imperativo. Tá, mas será que é categórico? E será que é absoluto? E será que, enfim, Kant provou que há o que transcende o nosso conhecimento. Ou seja, você chega numa moral que tem esse imperativo categórico e que faz com que a sociedade funcione mesmo, na prática. Tanto é que essa máxima, aliás, Kant, ele é fundamental para o iluminismo e para todo o pensamento moderno. Entretanto, ele não colocou a barreira que é o que vai mais além disso, que é o absurdo. E aí eu pulo Kant, eu pulo o Everest, assim, eu salto o Everest. Tem muito conceito aí que muita gente vai dizer, ah não, você esqueceu disso, você esqueceu daquilo, você não falou que Kant... E tal conceito você não está interpretando direito, eu sei, pode ser que muita coisa aqui tenha vindo mal interpretada, mas o fato é que, vamos lá, Kant afirma que agir erroneamente é violar as regras criadas por nossa própria razão pessoal. Bom, a ideia não era resolver a questão da razão pura, por isso se criou o criticismo, ou seja, é daí que surge a crítica da razão pura, ou seja, a razão em si mesma ela não pode explicar a natureza. E aí ela pode entrar no... Porque assim, o racionalismo hegeliano, né, ele dizia que tudo é razão, então você tem toda tese tem uma antítese, mas é possível uma síntese e tudo mais. E no final das contas, ele quis fazer aproveitar essa ideia de Hegel, né, e tentar unir com os empiristas, com o empirismo. Né? Porque o empirismo dizia que a razão não explicava tudo e tudo mais. Ele tentou fazer essa união. E isso é tese, antítese e síntese. Ou seja, ele acabou usando a fórmula hegeliana e tal, passou batida. E criou um imperativo categórico meio fora da curva, mas ainda, se você for analisar, não vai chegar muito longe do idealismo platônico, da massa, enfim, de Ocidente ao Oriente, aquela máxima que se concentra na regra de ouro, não faça ao próximo o que você não quer que faça a si mesmo, que é altamente subjetivo. Ah, mas não é subjetivo, há regras gerais. Sim, há regras de maioria, ou seja... Então, vê, aqui vamos lá. Erroneamente é violar as regras, agir erroneamente é violar as regras criadas por nossa própria razão pessoal. Então, Kant, aí eu pergunto, então, Kant, para que serve o transcendental? Para que serve o transcendental? Se a própria razão pessoal, ela pode criar uma ética. Ou seja, porque ética, a gente tem que pegar aí a etimologia da palavra. Ética vem de ethos, que no caso é cobertura. Se é cobertura, é algo que te cobre. Ou seja, bem grotescamente falando, seria uma espécie de telhado, uma coisa que te cobre. Por exemplo, um ethos é aqui a minha casa, que tem um telhado que está me protegendo da chuva, enfim, algo que me cobre, algo que me dá sustentação e garantia de sobrevivência e de viver com dignidade, etc. e tal. O ethos pressupõe algo maior que não se explica. Seria o transcendental, porque senão ele não teria função alguma. É você... Então é assim, Kant era, pelo menos se dizia, religioso. Ele rompe com a religião e a ciência, ele faz essa separação, essa distinção de alguma maneira, quando ele diz que a metafísica é inalcançável aos homens. E ele
de alguma maneira, faz um esforço para tentar, enfim, ele fundamentar a metafísica dos costumes. Os costumes, ou seja, tentar encontrar a metafísica dos costumes. Isso, pô, no século XVIII, vamos lá. É um baita trabalho com a ciência do século XVIII, enfim, vamos contextualizar também e não vamos ser anacrônicos, né? Entretanto, todavia, já se havia uma ideia de ethos. Nessa mesma época, já existia um ethos, uma ideia de ethos. E essa ideia de ethos, ela é maior do que moral, porque moral é a lei da maioria. Nada mais que isso. Moral vem de maioria. Né? Etimologicamente falando, moral vem de maioria. E é onde a maioria exerce como que uma espécie de ditadura. Ela dita as regras por ser maioria. Grosso modo é assim. É lógico que com o desenvolvimento de toda essa... Por exemplo, lendo aqui Kant, você vai chegar a uma moral muito mais sofisticada, onde são consideradas categorias e nelas as minorias pertencem à totalidade. Então você, de alguma maneira, inclui essas minorias ainda com moralidade pura. E ainda não se está falando em ética. Por quê? Porque a ética pressupõe algo que me precede. A ética pressupõe um cobrir. A ética pressupõe algo que me protege sem que eu saiba, sem que eu conheça. Se não, porque a ética, isso é uma moral. Como eu vou distinguir isso de ética? Pronto, isso é uma ética, tá? Vamos lá. Vamos supor que a nossa própria razão pessoal, não sendo violada por nós mesmos, é uma ética. Então, existe uma razão. Eu racionalmente, não violo as regras criadas pela minha própria razão. Isso é fácil, uma comunidade de 100 habitantes, 200, 500, 1000, mas em cidades com 1 milhão e 10 milhões e 15, 20 milhões é mais complicado. Mas enfim, na época funcionou muito bem e funciona capengamente até hoje. Mas o fato é que, no que é que isso tem diferente de moral? Porque moral é construída por nós mesmos. O que tem de diferente entre moral e isso que está... Porque isso aqui é uma explicação de uma moralidade. Tanto que hoje é chamado de moral kantiana. Dificilmente se fala em ética kantiana. Quando se fala em ética, você vai para Aristóteles, porque Aristóteles ainda tinha um conceito que explorava a transcendentalidade. Coisa que, por Kant ter que negar, ser possível ser estudado, porque assim, todo o trabalho de Kant foi negar que é possível provar o transcendental. No que ele conseguiu provar que é impossível provar o transcendental, acabou que ele ficou só com a imanência. E em ficando só com a imanência, a parte ética aqui está na imanência. Eu não vejo a ética de Kant como nada diferente de uma moral. Nada. Agora, vem Kierkegaard depois com a porrada e diz: isso que você diz, cobertura, éticas, ethos, cobertura, tal, não sei o que, tal, não é uma moral. Aí ele vai e cria as categorias, os estádios, né? O estádio estético, o estádio ético e o estádio religioso. Kierkegaard, né? Sempre falo nele, mas tem um link aqui para um vídeo que eu falo mais especificamente sobre ele. Então, esses 3 estádios ele criou,
o religioso seria o absurdo. Que aí, no caso, atualmente, talvez fosse melhor interpretado estádio ético, estético, ético e espiritual. Que não se separa do ético. De alguma maneira, ele não tem como se separar do ético. Porque você não tem como fazer uma distinção de ética e moral se você não tiver algo que distinga a ética da moral. Porque senão, essa ética não é uma ética, é uma moral. Se é apenas o que a maioria concorda, por exemplo, eu posso destruir aqui tudo isso dizendo a maioria pode concordar em se autodestruir, é uma opção. Isso é moral? É. Mas Kant, eu pergunto a Kant, e se nessa sociedade todo mundo decidisse se autodestruir? Isso seria moral. Por quê? Porque a maioria decidiu. Mas seria ético? Seria Kant? Agir erroneamente é violar as regras criadas por nossa própria razão pessoal. A nossa própria razão pessoal pode chegar a uma conclusão de que o ser humano é uma espécie nociva para o planeta. Então, vamos nos autodestruir. E aí? Onde fica a sua ética? A moral continua, porque é moral, é maioria. A maioria quis destruir o planeta e decidiu. Beleza. Isso não é ético. A ética é uma cobertura. Então, aí vem Kierkegaard, foi um conceito ético que eu não estudei bastante, esses estádios com profundidade, mas o fato é que quando ele entra com o pé na porta é com o absurdo. Aí ele diz, olha Kant, o transcendente não é só não possível de ser explicado, o desconhecido, que provavelmente poderemos conhecer. Não, ele é absurdo. É uma decisão de fé que exige absurdo, porque exige crer no que não é possível de ser crido, uma coisa absurda. Porque te dá algum sentido para viver, porque te faz levantar da cama, porque te faz gravar vídeo, porque te faz escrever livro, porque te faz, enfim, faz você fazer qualquer coisa, mas você não sabe por que está fazendo. Te precede, mas te dá ânima, né? Te dá vontade. Aí vem a vontade de potência de Nietzsche, sim, e faz parte da animalidade mesmo, pura. Ou seja, uma coisa, aí a conclusão, eu posso chegar a uma conclusão parcial, porque eu não gosto de conclusões definitivas, jamais, sempre parciais. É a conclusão agora e tudo mais, é que, mesmo não sabendo o que me move a fazer a tal coisa, a agir, a me levantar e a fazer tudo, tal, essa coisa que me precede, que me faz fazer e ao mesmo tempo me permite o livre-arbítrio absurdamente, paradoxalmente, e que só pode ser explicado com camadas, com probabilidades e nunca de forma linear. Portanto, eu nunca terei como explicar em vídeo, eu terei como em pedaços fazer com que pessoas captem ideias e tudo mais, mas eu não tenho como fazer isso, uma síntese completa, mas leva à conclusão de que quem não tem fé mesmo sem ter fé, porque acredita na vida de alguma forma, porque senão não viver. Não, mas você pode dar o nome que você quiser. Eu vivo em função de. Dê um nome que você quiser ao motivo pelo qual você, ao objeto que te leva a levantar todo dia.
o objeto direto, objeto indireto, seja lá o que for. Ou reticências. Indefinido. Mas te leva, te faz levantar, te faz querer viver, ou seja, te precede, caralho. Isso é uma coisa que, puta que pariu, precede, vem antes de você. E aí não é, e aí é a única forma de eu distinguir o que é ética, que é algo maior, mas ainda é humano. Não deixa de ser humano, ética ainda é humano, só que é um humano que é maior que moral. Ainda não tem uma explicação clara. Porque toda explicação é teórica, entenda? São explicações porque filosofia virou teoria da filosofia. No máximo. Virou história dos filósofos. História dos conceitos filosóficos que formaram os novos conceitos científicos. Enfim, não existe mais a filosofia do modo como ela nasceu. E ao mesmo tempo existe. Quando você engloba todas as filosofias, todos os seres humanos e a subjetividade, e a pergunta que parte... Porque muitos... Quando você pega um filósofo e você lê filósofo antigo ou antigo ou moderno, às vezes você discorda completamente, você faz uma leitura crítica. Mas de uma segunda vez você faz uma leitura já não tão crítica e pega. Você diz, não, mas isso é foda. Isso é foda. Eu peguei aqui, eu pesquei aqui. Ou seja, a coisa... Você muda o olhar em relação a determinado pensador, porque você pegou, não tinha entendido a ideia, achava que tinha entendido e passou a entender. E filosofar é isso. Não é ficar só na teoria da filosofia, porque a gente não sabe nem o que é personalidade. A gente associa personalidade a antropomorfismo. O nosso antropomorfismo passou a ser personalidade. Ou seja, se esse livro começasse a conversar comigo como uma pessoa e conversar mesmo, assim, tipo, vamos tomar uma cerveja? Bora, ele tivesse boca, bebesse e tomasse uma cerveja e conversasse e a gente pudesse interagir de modo pessoal, a forma, o não antropomorfismo dele faria com que ele deixasse de ser pessoa. Então aí que está, onde está a personalidade? Está no antropomorfismo, vamos lá, antropomorfo, ou seja, a forma de antropos, essa nossa forma de homo sapiens. Que na verdade, eu considero muito mais homo demens do que homo sapiens, né? E à medida que ele vai se tornando humano, ele vai se tornando mais sapiens. E aí vai deixando de ser demens e vai deixando de ser homo e passa a ser humano. Porque aí o gênero homo, ele é transcendido. Transcendência essa inexplicável. Barreira total. Absurdo. Absurdo que é aquela proposta de quem diz assim, você não tem explicação. Ou fura a porra da parede do absurdo assim com a cabeça e atravessa, ou fica um eterno retorno cíclico. Mas enquanto você aguentar o eterno retorno, meu filho, continua. A escolha é sua. Eu prefiro, sabe, passar, atravessar e de repente bate com a cabeça aqui, aí você dobra pra cá e vem pra cá e depois vem pra cima, depois vai pra baixo, aí vai pro outro lado e os caminhos vão do jeito que eu desenhei ali, eu acho melhor. Eu não faço meus livros desse jeito porque não dá, porque o livro, enfim, ainda é formatado demais. Mas é assim. Eu acho que eu vou fazer dessa uma parte 1, porque eu tenho alguns outros conceitos de Kant que eu gostaria de invocá-los também, misturado com uns de Spinoza, porque eu acho legal, você vê,
Eu não vou... ainda falta uma coisinha. Descartes, você tem Spinoza e você tem Kant. Cada um com sua forma de ver Deus. Mas Spinoza foi o original. Spinoza trouxe Deus para a imanência, né? E aí a visão ficou mais ou menos como uma visão oriental, budista, aquela coisa toda. Não exatamente, mas ficou. Agora, o Descartes não. Descartes foi uma saída. Descartes, eu provavelmente tenho mais cara de ateu do que de cristão. Na verdade, eu acho que a ideia de Descartes foi provar um Deus para dar uma satisfação para os religiosos e tentar provar sua teoria da dúvida, porque, enfim, se ele diz cogito ergo sum, né? Penso, logo existo, que na verdade é duvido, e em sabendo que duvido, como ser duvidante, como ser que duvida, logo eu existo, né? O que existe é a minha dúvida sobre o ser. Então não deixa de ser um eterno retorno, não deixa de ser uma dúvida constante, e onde está a fé? Onde está a prova de Deus, né? A estupidez total que, enfim, é compreensível para a época, porque ele precisava dessa coisa para dar um cala-boca na igreja. Mas hoje a gente sabe. Vamos lá, Descartes. Tu é ateu, Descartes. Tu não crê, ou pelo menos crê mais num Deus spinoziano, numa coisa assim, enfim. É isso aí. A galera fazia de tudo. Por isso que é bom. Filosofar é provocar. Filosofar é você... Quem é filósofo, afinal? Para mim, todo ser pensante. Ao mesmo tempo é e ao mesmo tempo não é. Ao mesmo tempo é sapiens, ao mesmo tempo é demens. E agora sim, até a próxima. Até o próximo programa, enfim, porque não vai ser aula, o próximo programa vai ser provavelmente o Filosofia das Coisas. Ficamos por aqui, um beijão e falou!